Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, relativamente a situações criminais do final de semana findo. A Polícia Nacional registrou 64 casos criminais, tendo aumento de 17 casos significativamente em comparação ao final de semana transato. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 33 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Portanto, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 9 casos criminais, com aumento de 3 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 2 casos criminais, tendo redução de 2 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana 12 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Fazendo uma comparação entre vários comandos distritais e o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 10 casos para o comando distrital de Água Grande, 8 casos para o comando distrital de Mesoche, 2 casos para o comando distrital de Cantagalo, 3 casos para os comandos distritais de Lobata, Cauê, Lembá e o comando da região autônoma de Príncipe e 1 caso para a unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 28 casos criminais, com aumento de 12 casos em comparação ao final de semana transato. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 10 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Portanto, também comparando entre os comandos distritais, a Polícia Nacional registrou 8 casos para o comando distrital de Água Grande, 4 para Mesoche, 2 para Cantagalo, 4 para Lobata, 3 para Cauê, 5 para Lembá, 1 para o comando da região autônoma de Príncipe e também a unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais, portanto, teve aumento de 1 caso. A Polícia Nacional efetuou 13 detenções durante o final de semana, tendo assim aumento de 2 detenções, portanto, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional efetuou 2 detenções, com redução de 1 caso. Para crimes de violência doméstica, também a Polícia Nacional efetuou 2 detenções, que manteve-se de igual ao final de semana transato. Para crimes de furto, com maior número de detenção, a Polícia Nacional efetuou 6 detenções, tendo aumento de 3 detenções. Concernente à situação de segurança rodoviária, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 5 casos de acidente de viação, tendo aumento de 1 caso. Portanto, relativamente ao acidente por atropelamento, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou apenas 1 caso, que manteve-se de igual ao final de semana transato. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 2 casos, portanto, tendo assim aumento de 1 caso. Para acidente isolado, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 2 casos, que manteve-se de igual ao final de semana. Portanto, relativamente aos casos de acidente de viação registrado pela polícia durante o final de semana, portanto, como consequência desses casos de acidente, tivemos, portanto, 3 casos de ferimentos graves, 5 casos para ferimentos ligeiros e 7 casos para danos materiais. Portanto, durante o final de semana não registramos qualquer caso de acidente com vítimas mortais. Portanto, como já havíamos referido, casos de acidente ocorrido nesse final de semana, portanto, são casos que registrou alguns ferimentos graves. Estamos a referir vítimas com fraturas nos braços e nas pernas. Portanto, tratando assim de um acidente de colisão entre uma viatura e uma motorizada na localidade de Pantufo, em que o motociclista de 25 anos de idade teve fratura na perna. Portanto, acidente, colisão também entre 2 motorizadas na localidade de Vila Maria,
portanto, ambos acidentes no distrito de Água Grande, portanto, acidente entre duas motorizadas em Vila Maria, portanto, são casos de acidente que registrou-se neste final de semana. Portanto, são essas informações registradas pela Polícia Nacional durante o final de semana. Portanto, obrigado pela preferência e voltamos na próxima edição. Junta TV. Juntos ligamos corações.